Olá, o programa Viva Saúde de hoje está no ar para debater temas sobre saúde e qualidade de vida. Este é um programa realizado em parceria da TV Viçosa com o Medicons. O programa Medicina Consciente é uma iniciativa do Departamento de Medicina e Enfermagem da Universidade Federal de Viçosa para difundir informações sobre temas relevantes para a saúde para a nossa comunidade. No programa de hoje vamos falar sobre depressão. É cada vez mais comum as pessoas se autodiagnosticarem com depressão e também se automedicarem, causando sérios riscos à saúde. Há algum tempo era comum as pessoas negarem a existência dessa doença. Atualmente, a depressão virou sinônimo para fases difíceis, tristeza, melancolia, e esse é um diagnóstico especializado e multidisciplinar que envolve médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais treinados para lidar com este problema. A depressão é uma alteração no estado emocional com reflexos no comportamento, nas atividades do dia a dia e nos relacionamentos. Para falar sobre isso, está conosco aqui na TV Viçosa a psicóloga Audalice Cavalieri. Ela tem larga experiência em lidar com pacientes e diagnósticos de depressão e vai nos ajudar a identificar melhor os sintomas dessa doença. Audalice, muito obrigada pela sua presença aqui. É um prazer meu estar aqui também. Qual é a diferença entre ansiedade e depressão? Ansiedade foi um tema do nosso programa de estreia. Hoje a gente quer falar sobre esse abuso, assim, quando a ansiedade vira uma depressão. Como é que você identifica um depressivo? Nós falávamos também anteriormente, no outro programa, sobre a importância dos cuidados preventivos, né? Da postura preventiva na saúde. E eu me lembro que eu cheguei a mencionar que elas andam muito juntas, né? Uhum. Por quê? Porque todas duas estão muito relacionadas com o nosso modo de vida, com os nossos relacionamentos, com a nossa produtividade. Então, as alterações de comportamento, elas vão se mostrar através das coisas que todos nós fazemos, da nossa rotina. E a depressão é diferente da ansiedade, por quê? A ansiedade, de um modo geral, ela coloca as pessoas a apresentarem comportamentos agitados, inquietos, apressados, não é? Insatisfeitos. E a depressão, ela manifesta um comportamento oposto, de desânimo, de afastamento, de omissão, não é? De desinteresse, de isolamento. Então, as pessoas começam a se retraírem, a buscarem ambientes que diferentes do convívio, do contato com pessoas. Elas retraem de um modo geral. Essa é a primeira mudança que pode chamar a atenção. As pessoas que passam a ficar muito caladas, que não comunicam aquilo que estão pensando, né? As pessoas que se dizem muito fechadas, que se dizem muito tímidas, inibidas, elas têm uma necessidade de cuidarem dessas características. Não necessariamente que uma pessoa fechada tenha depressão. Não é todo mundo que é tímido que é depressivo. Exatamente, mas são tendências que levam as pessoas a se calarem muitas vezes, a se isolarem, a fecharem consigo mesmas algumas dificuldades. E isso pode ser uma postura que desencadeie, em um determinado momento da vida, uma depressão. O que não significa que todo mundo tem que ser agitado, nervoso, né? A pessoa pode ser uma pessoa tranquila e não ser depressiva. Sim, sim. Ou às vezes até tímida sem ser depressiva. Sim. A depressão causa algum tipo de incômodo na vida da pessoa. Que tipo de incômodo? Vai tirar essa pessoa dos seus níveis de produção, seus níveis de contato, do seu ritmo habitual, né? Daquilo que ela consegue desenvolver. Isso é o que mais aparentemente a gente consegue observar no início. Uma pessoa que tenha dificuldade de relacionamento, que é considerada chata, às vezes desagradável, mal-humorada, ela pode ser uma pessoa depressiva? Existe alguma relação entre transtorno de humor e depressão? Olha, todos podem nos levar a um quadro depressivo, tá? Mas não necessariamente.
existem alguns diagnósticos, algumas doenças, né, que geram esse mau humor permanente, aquela pessoa que a gente fala assim, fulano é aborrecido, né? Sabe? A pessoa que nunca nada tá bom, né? Então são pessoas que mostram um ritmo, né? Tem um nome isso, que é distimia, mostram um ritmo diferente daquela reação que naturalmente você esperaria, sabe? Uma nota do filho que nunca foi boa, sabe? Você não faz mais do que a sua obrigação, sabe? Não elogia ninguém, sabe? Uma pessoa que fez uma atenção passa despercebida. Então, esse nós podemos chamar de uma pessoa propensa a uma depressão, porque ela vai gerando no seu ambiente respostas também para esse tipo de comportamento, não é? Ninguém que está mal-humorado, que está aborrecido, vai atrair pessoas alegres para perto de si mesmo. Não é mesmo? Resposta, se diz assim, reações, né? Você conviver com uma pessoa que é sempre mal-humorada, sempre melancólica, acaba causando uma resposta ruim. Também, né? de igual a física explica, né? Igual intensidade e sentido contrário. Então, ela está reproduzindo um comportamento aborrecido. É difícil que alguém saiba neutralizar. Nem sempre você encontra pessoas que vão brincar, vão desconversar aquele mau humor. Né? Até porque quando a pessoa é sempre assim, ela acaba afastando todo mundo dela. Isso é um caso para procurar terapia? Por que a depressão é um assunto para psicólogo? Porque nós vamos encontrar alterações emocionais bem expressivas, sabe? Quando a gente lida com um paciente deprimido, né, aquele paciente que ele vai além da tristeza habitual que um fato que desapontou pode gerar, sabe? Ele começa a apresentar um comportamento de desânimo em primeira mão. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, porque nós hoje convivemos com uma facilidade maior das pessoas assumirem o seu estado depressivo. E há uma diferença entre um estado depressivo e uma depressão diagnosticada. Como assim? Sabe? Não entendi. Como assim assumir? Existe uma diferença das pessoas. As pessoas não podem assumir qualquer tristeza, qualquer problema do dia a dia. Que é normal. Todo mundo passa e por faz uma situação, parte. uma perda, uma separação, né? Resultado errado de um trabalho, né? Um desaponto amoroso. Então, há mais tempo atrás, nós tínhamos um pouco mais de reserva com um posicionamento que assumisse um estado depressivo. Hoje, como as pessoas estão mais esclarecidas, já existe uma circulação de medicamentos que flui com mais popularidade, as pessoas têm mais facilidade de acharem que estão com depressão. E nem sempre Porque passar por momentos difíceis na vida, todo mundo passa. E a reação emocional é, às vezes, da tristeza, da apatia, de querer ficar em casa, não sair. Isso é normal, é até saudável, todo mundo passa por isso, né? Isso faz crescer, inclusive, faz amadurecer, né? Mas nós temos uma alerta que a gente faz com relação a esse tipo de comportamento, de que as pessoas procurem uma avaliação com o psicólogo inicialmente, porque isso pode ajudá-las a discernir, não é? Até que ponto que esse problema dela é um problema compatível com esse estado depressivo, que ela está triste, que ela está preocupada, está tensa, e até que ponto que isso pode ser definido como uma depressão. Existe um time, assim, a pessoa, por exemplo, passando por um momento difícil, uma morte na família, uma perda, alguma coisa assim, ela pode ficar triste por 6 meses e depois ela tem que sair, ou isso varia? Assim, eu estou deprimido, eu estou triste por uma situação que me aconteceu. Mas até quando eu posso ficar triste, normalmente, ou como, em que momento eu preciso de ajuda para sair daquilo para que eu não seja depressiva? Olha, esses momentos são muito variáveis de cada pessoa, não é? A gente não tem esse time para poder apontar, agora está na hora disso, agora está na hora daquilo.
o que vai nos ajudar a avaliar quase sempre são os nossos resultados. Nas relações, no trabalho, no desempenho de tudo que a gente faz no dia a dia. Porque nós começamos a ver um declínio também dos nossos resultados, da nossa produção, e essa é a hora que a pessoa deve procurar discutir sobre esse assunto com um profissional. Eu não consigo mais trabalhar, eu tenho, não consigo me relacionar, é isso? Esse é o momento? Isso, ou eu estou obtendo resultados que não era aquilo que eu queria nessa conversa. Só que essa manifestação, esse comportamento, nós precisamos também aprender a admitir que nós temos que viver essas fases, às vezes, de tristeza. Sabe? Você falou, isso gera crescimento. Diante de um período de luto, por exemplo, ninguém pode ser exigido de ficar feliz e alegre e festeiro nessa época. Sabe? Então, é importante que as pessoas aprendam a reconhecer os seus limites, em primeiro lugar. Né? E também até onde que eu posso ir. Não sair tomando remédio porque está triste. Porque não viver a tristeza é um problema que você está adiando, né? Uma hora aquela tristeza vem. Então, a iniciativa de buscar o remédio, na tentativa de que o remédio possa resolver, é um outro engano, né, que frequentemente a gente vê as pessoas praticarem. Mas nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Viva Saúde faz um pequeno intervalo e volta já. O Viva Saúde está de volta hoje falando sobre depressão. A nossa convidada é a psicóloga Audalice Cavalieri. Existem diferentes tipos de depressão? Tem depressões, assim, pessoas que têm comportamentos muito diferentes e que são deprimidas da mesma forma? Bom, nós temos primeiro que diferenciar um estado depressivo e um diagnóstico de depressão definido, né? O estado depressivo, qualquer um de nós pode manifestar, é um estado, pode passar. Né? É nesses momentos que a gente já falou, do luto, da perda, né? Sim, uma tristeza de mais tempo pode te deixar num estado depressivo, tá? Agora, quando existe uma instalação desses sintomas e que uma repetição desses comportamentos com mais tempo, isso vai se prolongando, é provável que exista uma depressão, que ela pode ser leve, moderada e severa. Existe essa classificação do diagnóstico, né? E nós temos na psicologia também algumas tabelas que podem ajudar a classificar. Por isso que é legal a pessoa procurar uma orientação de um profissional de psicologia, porque se for o caso dela ir para o médico, ela pode levar essas avaliações, ela pode ir mais esclarecida, até com relação a que tipo de medicamento que essa paciente pode utilizar. Então é recomendável que se vá a um psicólogo antes até de ir a um neurologista, um psiquiatra? Sim, porque como a gente convive com essa tendência muito grande de medicações que são orientadas precipitadamente, às vezes a gente vai iniciar uma medicação que dá dificuldade para retirar depois, exige uma programação para retirar, e essa pessoa nem precisava de ter iniciado a medicação. Às vezes a terapia, no caso de depressão leve, a terapia trata bem, a psicoterapia. Trata muito bem. E outra coisa, existem diagnósticos que mascaram uma depressão, sabe?